Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O planeta vive um momento histórico. Em 2024, a temperatura média global ultrapassou 1,5 graus dos níveis pré-industriais, a primeira vez em 175 anos de registros que esse limite foi superado. As consequências já se mostram: oceanos mais quentes, derretimento acelerado de geleiras e aumento no nível do mar, e intensificação de eventos climáticos extremos. Segundo o físico e professor e climatologista Paulo Artacho, o Brasil pode sofrer uma elevação de temperatura de 4 a 4,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Para compreender as causas e os impactos do aquecimento global, é essencial que governos, empresas e sociedade adotem medidas urgentes e eficazes, visando reduzir as emissões de gases e proteger o planeta para futuras gerações. Hoje vamos falar sobre um assunto que afeta todos nós, aquecimento global. Para apresentar o programa junto comigo, está aqui o professor Paulo Almeida, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês. Sem dúvida, aquecimento global é a palavra de ordem, né, para todas as formas de vida. Então, é importante pensarmos nisso e, para isso, os ODS, não, ODS 13 em especial, tem algumas diretrizes muito importantes que vamos tratar hoje. ODS 13, Paulo. ODS 13, é isso mesmo, Joel. Ela é específica para o nosso programa. Bom, o entrevistado de hoje é o professor Paulo Artacho, que é chefe titular, né, do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ele é membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, participou e palestrou na COP30 pela FAPESP, no pavilhão de ciências planetárias, o primeiro desse tipo em conferências do clima das Nações Unidas. Professor, que prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Opa, oi, Joel, opa, Paulo, é sempre bom falar com vocês, gente. Professor, no pós-COP30, que legado nós traremos para a sociedade depois desse importante evento que aconteceu no Brasil? Joel, os legados são muitos, na verdade, né? Ambos positivos e negativos, né? Então, quer dizer, o primeiro deles é que foram estruturados mecanismos de financiamento que não existiam ou não estavam bem estruturados antes dessa COP. A questão da adaptação, foram montados documentos com mais de 70 indicadores de adaptação que possam trazer uma melhora da qualidade de vida, particularmente de populações mais vulneráveis, mas o grande problema foi que o lobby da indústria do petróleo acabou vencendo sobre os interesses dos 8 bilhões de pessoas do planeta, onde eles conseguiram que sequer combustíveis fósseis, que é a principal causa das mudanças climáticas, fosse mencionado em qualquer documento final da COP. Então, são as contradições do nosso sistema hoje e dos interesses econômicos de curtíssimo prazo da indústria do petróleo, que, na verdade, está levando o planeta a uma trajetória extremamente perigosa do ponto de vista climático. Como sensibilizar a sociedade civil brasileira da importância de nós discutirmos a diminuição dos combustíveis fósseis? Joel, a sociedade brasileira, eu acho que, sem dúvida nenhuma, já está sensibilizada sobre isso, né? Você veja, por exemplo, as questões de poluição do ar nas nossas grandes cidades causada
pela queima de combustíveis fósseis está na onda para todo mundo, né? A gente observa crianças e idosos, em particulares, com problemas importantes de saúde, e observamos o aumento dos eventos climáticos extremos causados pela queima de combustíveis fósseis aumentarem a cada dia. Inundações não só no Brasil, mas no Paquistão, no sudoeste da Ásia, no Rio Grande do Sul, na Bahia, e vai por aí afora. Então, eu acho que não é uma questão de sensibilização da sociedade, ela está consciente dos danos que a mudança climática pode fazer na população, na economia do nosso país e na economia global e no futuro da humanidade como um todo. A questão é como é que a gente faz para que os interesses econômicos de curtíssimo prazo da indústria de combustíveis fósseis não se sobreponha aos interesses da população como um todo. Na verdade, a pergunta ideal, né, Paulo Almeida, seria perguntar como a sociedade civil se organiza para enfrentar o poder econômico, né? Sim. Verdade. E eu até gostaria de implementar aí um pouco dessa colocação que o professor Artacho traz, super importante, da condição que a sociedade tem, né, de compreensão disso, e aí o papel da ciência, né, dos grandes pesquisadores, como o próprio professor Paulo Artacho, e aquela carta da ciência, né, dos limites planetários, que provavelmente vai gerar um impacto por um bom tempo aí para fazer essa reflexão, se manter sempre aquecida, não? Sem trocadilhos, hein, professor? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o que estamos fazendo com a aceleração recente do aquecimento global é atingirmos limiares, né, que podem colocar a questão de mudança de estado do clima e dos ecossistemas do planeta como um todo em uma situação muito delicada. Então, a questão dos pontos de não retorno, da Amazônia, da circulação oceânica, do derretimento do Ártico e vai por aí afora, são indicadores que a ciência já coloca de uma maneira muito clara que não deveriam ser ultrapassados em hipótese alguma. E nós estamos caminhando com o aumento das emissões e com uma trajetória de aumento de temperatura média global de 2,8 graus Celsius, o que em países continentais como o Brasil significa um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4,5 graus. Então, o que a gente observa é que, imagina você ter cidades como Palmas, no Tocantins, Cuiabá ou Belém, com 4 graus, em média, acima das temperaturas atuais. Quer dizer, o Brasil vai ter algumas regiões que podem se tornar inabitáveis, particularmente no semiárido nordestino, e nós temos que começar a agir hoje sobre o que é que nós vamos fazer para realmente mover populações inteiras de regiões que, nas próximas décadas, podem se tornar inabitáveis. Esse cenário, hoje, já é próximo da realidade. Temos que acelerar a transição, né, do uso de petróleo, gás e carvão para Não há dúvida nenhuma. O remédio é muito claro, Joel. A ciência já deixou muito clara, na verdade, há mais de 50 anos, que a ciência alerta, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, de que nós temos que eliminar a produção e o uso de combustíveis fósseis e acabar com o desmatamento de florestas tropicais, que são as duas principais fontes de emissões de gases de efeito estufa em nosso planeta. Para isso, precisamos de políticas públicas eficazes, né, professor? Só não vê uma contradição do governo, que acena uma organização importante como a COP30 e depois estimula a exploração do pré-sal? Não há dúvida nenhuma, num governo de coalizão como os que nós temos agora no Brasil, ele é cheio de contradições, essa não é a única, diga-se de passagem, mas é uma contradição importante, que sinaliza para a sociedade brasileira de que, olha,
nós vamos extrair até a última gota de petróleo, como escutamos declarações do ministro de Minas e Energias. Bom, isso condena a população brasileira a um aquecimento da ordem de 4 graus Celsius, onde uma visão de curtíssimo prazo do Ministério das Minas e Energia e dos interesses econômicos da Petrobras acaba sendo mais forte do que os interesses de 240 milhões de brasileiros. Quer dizer, nós temos que mudar essa trajetória sem sombra de dúvida nenhuma. É verdade. Há uma tristeza. Desculpe, Joel, mas só para ponderar, como é triste visualizar dos nossos gestores públicos a falta de olhar integrado, né, intersetorial. Imagina o impacto da saúde com aquecimento da ordem de 4 graus para essa população, né? Nem todo mundo consegue ter ar-condicionado, não é? Só para a gente exemplificar, não é? Sim, e quem mais vai sofrer é a população mais vulnerável. A gente imagina população vivendo em favelas, em habitações precárias, né? Com temperaturas noturnas da ordem de 36, 37 graus, o impacto que isso tem em crianças e em idosos, onde os mecanismos de regulação térmica do corpo não funcionam tão bem como como em adultos saudáveis. Então, os impactos na saúde, Paulo, vão ser enormes. Também vamos ver aumento da incidência de doenças transmitidas por vetores de insetos, como dengue, chikungunya, febre maiara, e vai por aí afora, e nós vamos ter um aumento de ondas de calor, que, na verdade, é a maior fonte de mortalidade associada com as mudanças climáticas. E, portanto, nós vamos ter que redimensionar o nosso sistema de saúde para dar atenção adequada para a população num clima muito mais adverso do que tivemos nas últimas décadas. Um breve intervalo e, na volta, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Uma equipe de 34 pesquisadores passou 6 dias na Amazônia Central para coletar espécies de insetos que vivem em ambientes específicos da floresta, como corpos d'água, solo, troncos e até acima da copa das árvores. A expedição científica foi realizada em novembro de 2024, na reserva ZF2 do INPA, a cerca de 80 quilômetros de Manaus. Foram coletadas mais de 1.400 amostras, compostas de milhares de espécimes. Estima-se que metade das espécies coletadas na expedição ainda sejam desconhecidas pela ciência. A empreitada é parte de 2 megaprojetos, o BioInsecta, conduzido no âmbito do programa Biota FAPESP, e o BioDocel, apoiado pelo CNPq. Os projetos devem coletar mais de 6 milhões de insetos e a expectativa é estudar o DNA de cerca de 500 mil exemplares. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre aquecimento global com o professor Paulo Artacho, da Universidade de São Paulo. Agora vamos com as notícias da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Guterres diz que a COP30 terminou, mas o trabalho por ação climática permanece. A Mônica Grady, direto de Nova York, traz as informações. Notícias do mundo com a ONU News. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, agradeceu ao Brasil e ao presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, pela realização da COP30 em Belém, assim como ao secretariado da Convenção da ONU sobre Mudança Climática, o UNFCCC.
Para o líder da ONU, nenhum país pode resolver os desafios da crise climática sozinho. E a COP30 demonstrou que o multilateralismo está vivo. Guterres divulgou o comunicado durante a sua viagem à África do Sul, onde participa das reuniões do encontro de cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo que inclui o Brasil. Para Antônio Guterres, a conferência produziu avanços, incluindo um apelo para triplicar o financiamento da adaptação até 2035. Ele ressaltou ainda a criação do mecanismo de transição justa para apoiar os países na proteção dos trabalhadores e das comunidades durante a transição para energias limpas. Segundo Guterres, o reconhecimento de que o mundo está caminhando para um aumento temporário acima de 1,5 graus Celsius deve ser levado em conta. Ele reconheceu que as divisões existem durante as negociações e a decepção de muitas pessoas que esperavam um resultado mais ambicioso ocorre. Mas para o líder da ONU, o evento evidencia o reconhecimento da necessidade de levar adiante os resultados do consenso dos Emirados Árabes Unidos, que inclui uma transição justa, ordenada e equitativa para longe dos combustíveis fósseis. Guterres ressalta a lacuna entre onde o mundo está e o que a ciência exige, que continua perigosamente grande. Ele encerrou dizendo que, apesar de muitos estarem decepcionados, é preciso continuar lutando. E, para isso, caminhos são cortes profundos e rápidos nas emissões, com planos claros e críveis para a transição dos combustíveis fósseis para a energia limpa. Segundo ele, embora a COP30 tenha terminado, o trabalho segue. E ele, como secretário-geral, vai continuar pressionando o mundo para uma maior ambição e mais solidariedade. E pediu a todos que marcharam, negociaram, aconselharam, relataram e se mobilizaram que não desistam. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Professor Paulo Artacho, um dos aspectos positivos da COP30 é o protagonismo da população originária, das populações originárias. Sim, sem dúvida nenhuma. A COP30 teve vários sucessos. Nós nunca vimos em nenhuma das 10, 12 últimas COPs uma participação tão forte, tão ativa da sociedade civil como um todo, né? Tivemos, inclusive, manifestações com 70 mil pessoas em Belém para que a COP tenha resultados concretos do ponto de vista de proteção das populações originárias na Amazônia e nos demais ecossistemas, e também pelo fim dos combustíveis fósseis. Então, isso não teve nada similar a esse tipo de mobilização, o que é muito positivo. E todos os estrangeiros presentes na COP ficaram encantados com a dinâmica da mobilização social que existe no Brasil. Não só do pessoal indígena e quilombola, mas na Zona Verde e também na Zona Azul, tivemos manifestações muito fortes da ciência, dos movimentos sociais, em relação à questão das resoluções da COP30. Então, isso foi, Joel, um dos pontos altos da nossa COP30. Importante o fortalecimento das populações originárias, e, claro, isso impacta na organização da sociedade civil, com mais reivindicações, para nós combatermos as desigualdades que existem no nosso país. Bom, chegou a hora da coluna dos ODS. O nosso especialista, Paulo Almeida, professor da USP, vai contar para a gente o que ele traz de novidade hoje. ODS em pauta. Oi, Joel. Bom, na verdade, é aquela ideia, né, da insistência, né, global sobre o olhar do ponto de vista de estratégia, de indicadores. Eu queria falar hoje sobre o ODS 13, né, em especial, naturalmente, lembrando que os ODS são aquele conjunto de indicadores, de metas globais voltados para uma lógica socioambiental, para uma lógica de manutenção de uma qualidade de vida no nosso globo, que oriente nossas políticas públicas, que oriente a participação social. E é ótimo perceber que depois de uma COP30, nós tivemos aí uma fortificação, né, nessa construção, que, como diz a ODS 13, né, são para ações contra as mudanças climáticas. E isso, naturalmente, precisa do envolvimento de uma política pública integrada. É o caso do Brasil, né, pensando no poder local, pensando no poder regional e nacional, trabalhar com a sociedade e principalmente com a captação da cultura,
não é? Porque é muito rica essa capacidade, né, no globo, e o Brasil demonstrou isso com a COP30, no que diz respeito à possibilidade de articulações. Ainda que os passos possam ser, talvez, não tão céleres como gostaríamos, a ideia do ODS 13 é sempre fomentar cada vez mais que setores tenham interligações, que a resiliência sobre a mudança climática seja não só persistente, mas consistente sob o ponto de vista da sensibilização, não só do gestor público, como das pessoas de uma forma geral. E isso, óbvio, tem um impacto direto para a natureza e, consequentemente, os seus efeitos e impactos, que esperamos, né, em algum dia, que sejam, de certa forma, equilibrados, para que tenha uma qualidade de vida, digamos que, menos impactante para as populações mais vulneráveis, que esse é o grande ponto, como a gente tem falado. Nesse aspecto, penso que o ODS 13 canaliza, de uma forma bem sintética, qual a importância não só do envolvimento público, mas também do envolvimento social. E, ademais, como a ciência pode contribuir, não é, de uma forma positiva para que os estudos, para que a integração e a comunicação gerem, de fato, impacto, né, na vida das pessoas. Joel. Paulo, o professor Paulo Artacho falou do lobby do petróleo na COP30. Vamos cumprir a Agenda 2030 no ODS 13? Chegaremos lá? Olha, certamente não. Não há a menor dúvida que, com os compromissos de redução de emissões dos países dentro do Acordo de Paris, nós estamos muito longe de cumprir o ODS 13 da Agenda 2030. Na verdade, nós estamos indo para uma trajetória que vai contra muitos dos demais ODSs, porque, por exemplo, o ODS, que significa você disponibilizar água limpa, saudável e saneamento básico para a população, com as alterações que as mudanças climáticas estão tendo nos regimes hídricos no Brasil e fora do Brasil, esse objetivo vai ser impossível de ser atingido. Veja, atualmente, na cidade de São Paulo, os níveis do reservatório Cantareira estão próximos de atingir níveis emergenciais. A cidade de Teherã, no Irã, está absolutamente sem água atualmente por causa de uma seca prolongada de alguns anos na parte central do Irã. Então, a gente vê que as mudanças climáticas podem impedir que os ODS sejam efetivamente atingidos. Se não chover nos próximos meses, teremos um racionamento rigoroso na nossa cidade, professor? Não há dúvida nenhuma. A Sabesp deixa muito claro de que estamos chegando próximo de níveis alarmantemente baixos no reservatório Cantareira e nos principais reservatórios de água para a cidade de São Paulo, né? Ano passado tivemos também situações emergenciais de água em Brasília e muitas cidades do Brasil Central e do interior do estado de São Paulo. Então, a questão da água é uma questão que está se tornando crítica. Outra questão importante é o impacto das mudanças climáticas na produção de alimentos, onde a produtividade agrícola está diminuindo pela alteração no ciclo hidrológico e também pelo aumento dos eventos climáticos extremos, que, do ponto de vista da agricultura, realmente tem um impacto muito, muito forte. Então, é melhor o Brasil trabalhar em políticas de adaptação climática o mais cedo possível, baseadas em ciência e não em interesses corporativos de uma ou outra empresa ou um ou outro setor econômico, porque isto pode ajudar muito o nosso país a enfrentar períodos relativamente difíceis que vamos ter que enfrentar nas próximas décadas. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul pode se repetir? Não há a menor dúvida, ela pode se repetir. Tivemos tornados, por exemplo, em Santa Catarina, temos um clima hoje que é muito mais violento
do ponto de vista de eventos climáticos extremos, do que tínhamos há algumas décadas. Isso é fácil de a gente observar. E o nosso país tem que ter planos de adaptação climática para proteger a população mais vulnerável. Temos que ter maior resiliência do sistema de saúde para que, efetivamente, o sistema de saúde possa atender ao aumento da demanda associada com as mudanças climáticas. E vai por aí afora. Então, nós temos muito a trabalhar nesta questão no Brasil. Paulo Almeida, perguntas para o nosso convidado? Sim. Eu queria até saber uma opinião do professor. No que nós temos hoje de políticas públicas ambientais quanto às mudanças climáticas, pegando esse recorte, né? Nós temos no município, no estado, no Brasil. Como, numa métrica quantitativa, o senhor avaliaria que nós temos de evolução, né? Pensando de 0 a 10, né? Nós estamos em qual grau de evolução com as políticas públicas sobre mudanças climáticas atuais no nosso país? Olha, o Brasil acabou de estruturar um plano clima de adaptação climática, né? Agora, esses planos ainda estão no papel, né? Falta uma estratégia de implementação para esses planos. E veja que não é questão de falta de recursos financeiros, porque nós temos recursos financeiros para isso, temos uma comunidade científica e uma sociedade civil bem organizada, mas nós precisamos fazer com que esses planos saiam do papel e ajudem a população a enfrentar estas questões críticas do ponto de vista de adaptação às mudanças climáticas. Então, planos nós temos, mas falta políticas públicas para implementar esses planos de uma maneira adequada em nosso país. Quer dizer, a capacidade humana e econômica talvez tenhamos, né? Falta, de fato, um empenho e uma real compreensão dos impactos, né? Dessa mudança climática que a gente vivencia, não é? Sim, e nós observamos que nós temos um Congresso Nacional que vai na contramão das necessidades da população como um todo, como nós vimos recentemente na aprovação de leis que acabam com toda a questão do licenciamento ambiental em nosso país, que vai contra os interesses da população. É importante que a gente reforme a nossa legislação em relação aos interesses da população e não somente nos interesses da indústria de mineração, do agronegócio e assim por diante. Nós precisamos ter um Congresso Nacional que que dirija a legislação para os interesses da população brasileira. Estamos flagrantemente, viu, Joel, só para deixar aqui uma ideia, estamos flagrantemente num período de retrocesso, né? Depois do antropoceno ou com o antropoceno, né? Um período de retrocesso na nossa política e legislação ambiental brasileira, que é uma verdadeira vergonha, né? Sob o ponto do que o Brasil já representou para o mundo em termos legais, não é? Não há a menor dúvida, a nossa representação popular, na verdade, deixou de existir e temos representações basicamente associadas com quem financia a campanha de políticos como um todo, né? Então, isso é um problema grave, né, da qualidade da nossa democracia, que certamente está muito deteriorada, não só no Brasil, diga-se de passagem, mas em vários países. Então, é um movimento que nós temos que reverter se quisermos preservar a democracia, não só no Brasil, mas em muitos outros países. Como o senhor bem disse, professor Paulo Atacho, esse retrocesso civilizatório ameaça a democracia e impede que o Brasil consiga se desenvolver e alertar a maioria da população brasileira sobre os riscos de não cumprirmos as metas em relação ao clima. Por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial, que é uma agência da ONU, né, estima que 2025 ficará entre os 3 anos mais quentes desde o início dos registros. Essa sequência de temperaturas elevadas reflete a persistente influência do aquecimento
dos oceanos e das mudanças climáticas globais. As emissões de carbono atingiram níveis recordes e os eventos climáticos extremos se intensificaram globalmente. Como você deu o exemplo, professor, de aqui no Brasil poder repetir o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Não há dúvida nenhuma. E nós temos regiões que são particularmente vulneráveis às mudanças climáticas. A chuva no Cerrado brasileiro, em algumas regiões, já foi reduzida em 30%, 35%. A mesma coisa no Pantanal e a mesma coisa no sul da região amazônica. Então, estas regiões vão requerer estratégias de adaptação climática importantes e a preservação da atual cobertura florestal do Brasil, né? Felizmente, desse ponto de vista, o Brasil tem uma política clara de acabar com o desmatamento da floresta amazônica até 2030 e de restaurar ecologicamente uma parte do que nós já destruímos. Agora, falta efetivamente planos para que isso se torne realidade. Vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram. Agora, as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor, com Lucas Neves. Destaques da semana. No portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Dia Internacional do Voluntariado de 2025 nos lembra que cada doação importa. Casarão Brasil promove Natal Solidário para acolher pessoas LGBTI+, em situação de vulnerabilidade. E o Unicef instalou sala de aula em uma estufa para alertar sobre os impactos do calor na educação. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre, é claro, que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até semana que vem. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre aquecimento global com o professor Paulo Artacho e a participação especial do professor Paulo Almeida, da Universidade de São Paulo. Chegou o momento da nossa enquete, realizada no Instagram com os seguidores do Observatório. Agora você pode participar toda semana, seguindo a nossa página, observatório3setor.org.br. A pergunta da semana foi: o aquecimento global é uma preocupação para você? Veja o resultado, professor Paulo Artacho. O aquecimento, repito a pergunta, global é uma preocupação para você? 100% disseram que sim. Não, zero. Paulo, a gente não viu isso aqui. É a primeira vez que eu vejo isso. Hoje, me parece que o noticiário, a realização da COP30, penetrou um pouco na população, né? E a resposta é essa: 100% tem, sim, o aquecimento global como uma preocupação, né, na sua vida. Professor Paulo Artacho, esse resultado é animador, né? Joel, eu retificaria o que você colocou. Ela não penetrou um pouco na sociedade brasileira. Penetrou muito, né? Não só a realização da COP30, mas enquetes antes da COP30 sempre mostraram que a questão das mudanças climáticas é uma das preocupações mais importantes na sociedade brasileira como um todo, né? Então, o Brasil é um dos países onde a questão climática está mais em cima da mesa como um todo, em todos os setores, principalmente porque nós somos um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas entre todos os 196 países signatários do Acordo de Paris, né? Somos um país tropical e um aumento de 4 graus na temperatura em Teresina
Manaus, Belém ou Cuiabá, tem um impacto muito maior, Joel, do que um aumento de 4 graus na temperatura em Estocolmo, Montreal ou Moscou. Portanto, nós vamos ter impactos econômicos no agronegócio, na distribuição de água, por exemplo, e vai por aí afora. Fora que nós temos regiões muito sensíveis, como o Nordeste, que era uma região semiárida, está caminhando para se tornar uma região árida. Portanto, o Brasil precisa agir rápido em suas políticas de adaptação ao novo clima, além de trabalhar para reduzir emissões, tanto acabar com a exploração de petróleo, particularmente na região da Foz do Amazonas, né, quanto acabar com o desmatamento de florestas tropicais, como a floresta amazônica. Então, nós temos que fazer a nossa lição de casa para que a gente possa pressionar os demais países para que todos possamos fazer as suas lições de casa e garantir um clima estável para as próximas gerações. E é importante salientar que as mudanças climáticas, que há 10, 20 anos era visto como uma questão do futuro, hoje é uma questão do presente, né? Nós observamos o impacto das mudanças climáticas em todos os setores que a gente olha, e fazer a transição energética deixou de ser uma opção. Nós vamos ter que fazê-la o mais rápido possível para minimizar os prejuízos socioeconômicos para a nossa geração e para as gerações futuras. Paulo Almeida, nós estamos avançando no desafio da comunicação, de mostrar para a população em geral a importância do aquecimento global e as suas consequências, né, na vida de cada um de nós. Nesse sentido, Joel, temos até 2 perguntas aqui, não é? Dentre a nossa enquete, eu gostaria de fazer essas perguntas para o professor Paulo Artacho, porque, de fato, eu acho que corrobora muito com esse nosso raciocínio aqui. A Catarina, né, pergunta: quais atitudes simples eu posso ter para ajudar a diminuir o aquecimento global? Olha que pureza da pergunta, mas que importância ela tem. Olha, Catarina, o que eu colocaria para você é o seguinte: cada um de nós já estamos, de uma certa maneira, contribuindo com redução de emissões e mudanças de dieta, por exemplo. A gente observa que a maior parte das pessoas hoje come muito menos carne, digamos assim, do que a gente comia há 10, 15, 20 anos atrás, né? Você pode contribuir usando o transporte público, você pode contribuir de muitas maneiras com reciclagem de praticamente tudo que a gente usa hoje, de tal maneira a maximizar a reutilização de materiais e minimizar as emissões de gás de efeito estufa. Mas, principalmente, eu colocaria que o que é importante é a força do voto de cada um de nós, onde nós temos que tomar muito mais cuidado em quem nós estamos colocando nas assembleias legislativas de cada cidade, nas câmaras estaduais e no governo federal. Temos que ter lá representantes, não que vai defender os interesses só dos bilionários ou dos grandes negócios brasileiros, como o agronegócio, mas principalmente a gente votar em representantes reais da população brasileira. Verdade, né? Aspecto socioambiental e político, né? Atuação constante, né? A outra pergunta é do Agenor. O que pode acontecer se o aquecimento global continuar sem controle? Professor Paulo Artacho. Nós estamos atualmente com os compromissos de redução de emissões assinados na COP30, para uma trajetória média de aquecimento de 2,8 graus Celsius, ao invés de 1,5 graus Celsius, que é considerado o máximo que seria permitido para termos alguma segurança climática ao longo deste século. Esses 2,8 graus de aquecimento médio global significa que em áreas continentais como o Brasil, teremos aumento de temperatura da ordem de 4 graus e 4 graus e meio, o que pode ter
impactos gigantescos sobre todos nós, sobre a economia e sobre a sociedade. Este é um cenário que nós temos que evitar ao máximo, e para isso, a única receitinha é reduzir emissões, acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis e acabar com o desmatamento da floresta amazônica. Para participar da nossa enquete é fácil. Nos siga nas redes sociais, Observatório do Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinhas de perguntas, matérias e vídeos. Confira, faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório do Terceiro Setor. Bom, nós estamos indo aqui para o destaque 3, que é muito importante, viu, Paulo Almeida? E nós vamos voltar a falar das emissões globais de combustíveis fósseis, que deve atingir um novo recorde, cerca de mais de 38 bilhões de toneladas, um aumento de 1,1 em relação a 2024. Parece pouco, professor Paulo Almeida, mas é muito, né, esse 1,1 em relação a 2024. Esse crescimento é impulsionado pelo carvão, petróleo e gás natural. Torna quase impossível cumprir a meta do Acordo de Paris de 2015. Veja, nós já usamos a COP30 e o Acordo de Paris ainda não foi cumprido em limitar o aquecimento a 1,5 graus. Muito bem, graus Celsius, né? Os dados são os relatórios do Projeto Global de Carbono, que indicam que o orçamento de carbono para essa meta está se esgotando rapidamente, professor Paulo Artacho. Sem dúvida nenhuma, nós estamos chegando próximo de um limite aonde nós efetivamente podemos estar passando limiares importantes das mudanças climáticas que não deveríamos ultrapassar para nossa segurança como humanidade como um todo. Isso ficou muito claro na COP30, em vários painéis e discussões que tivemos no estande das ciências planetárias, que é uma área que não para de alertar nossos governantes de que precisamos mudar e alterar o rumo que estamos tendo atualmente do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa. Portanto, o tempo é para ontem, precisamos agir rapidamente, temos esses planos, a ciência mostra claramente o que é preciso ser feito, agora é hora de ação, como o presidente da COP30 deixou muito claro que essa COP seria a COP da ação, a COP da implementação, e não a COP dos discursos vazios da diplomacia que caracterizou as últimas 29 COPs. Então, temos que arregaçar as mangas e trabalhar para estabilizar o clima do nosso planeta. Paulo Almeida, o professor Paulo Artacho falou, olha, respondendo aquela singela pergunta registrada pela jovem ali, a respeito de como ela podia fazer, né, para ajudar como cidadão, né? Isso demonstra uma certa impotência. Por exemplo, no caso das sugestões deixadas pelo professor Paulo Artacho, é a utilização do transporte coletivo. A população de pequena renda não tem outra alternativa, tem que usar transporte coletivo. Mas a classe média e a classe alta pode sim. Nós temos um rodízio de automóveis na cidade. Ele está sendo suficiente? Eu queria ouvir o professor Paulo Artacho a respeito do rodízio, que começou lá atrás, com o governador Mário Covas, e está intacto, né? Não se mexe nesse rodízio, que é fundamental, já que ele pode diminuir a emissão de gases, né? Sim, Joel. A cidade de São Paulo tem 8 milhões de automóveis nas ruas. Não há como se transformar uma área urbana em uma área sustentável com 8 milhões de automóveis nas ruas, e a lentidão da implementação de sistemas de transporte público de qualidade para a população é enorme, né? Então, essas políticas têm que mudar, não só para reduzir as emissões, mas, na verdade, para melhorar a qualidade de vida da população como um todo, né? Não podemos ter mais automóveis na cidade de São Paulo, não podemos ampliar avenidas, ruas,
como a gente tem feito ao longo das últimas décadas, temos que investir em transportes alternativos, como bicicletas, como vários outros modos diferentes de transporte, para que a cidade tenha muito menos automóveis e possamos ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor, com menos poluição do ar, menos ruído e menos tempo que a população gasta para se deslocar em seus trajetos trabalho, casa, trabalho e assim por diante. E veja que os nossos governantes não estão atendendo a essa demanda urgente da população. Lembrando São que na ações e mais ações, né, professor? É ações verdade. e mais Sem dúvida. ações. Para ontem, né? Isso. Lembrando que na semana passada foi divulgado o mapa da desigualdade em São Paulo. Quem mora nas grandes periferias da cidade vivem 20 anos a menos do que quem mora em Pinheiros e nos Jardins. Uma notícia positiva desse mapa da desigualdade está em que mora na região norte, próxima do Parque da Cantareira, tem um ar muito melhor qualidade do que quem vive no centro da cidade. Mas isso não é necessário. É preciso que se melhore a qualidade de vida da população de baixa renda. Sim. E é o registro do mapa da desigualdade. E o mapa indicou que essa profunda desigualdade só tem solução com políticas públicas eficazes, né? Exatamente, Joel. Isso é exatamente o que nós estamos precisando hoje e vamos aproveitar as eleições próximas que teremos no próximo ano para realmente mudar o atual panorama de representação e melhorar a qualidade da democracia brasileira. Estamos caminhando para o final do programa. Agora eu quero ver as considerações finais do nosso convidado. Mas antes dele, Paulo Almeida, a gente já sai mais consciente desse programa do que, como cidadão, nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Há uma responsabilidade em cada um de nós no caminho de um melhor clima, de uma melhor situação em relação ao meio ambiente. Não só do nosso bairro, da nossa cidade, mas do país em geral, né, Paulo? Sim, somos todos parte do problema e queremos ser parte da solução, né? Depende muito das nossas ações, dessas possibilidades, pública e individual. Acho que é esse o caminho. O professor Paulo Artacho fechou muito bem. Ações para agora. Professor Paulo Artacho, o que o senhor diria para a população, em cima ainda daquela pergunta simples e honesta da jovem que postou para o que nós podemos saber? O que o senhor diria para a população em geral no momento de uma situação grave em relação ao meio ambiente no nosso país? Olha, veja, nós temos o dever ético de não comprometer a vida dos futuros habitantes do nosso planeta com o que nós estamos fazendo hoje nesta década. Então, essa questão ética foi salientada pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si, onde nós não temos direito de comprometer o futuro sequer de quem ainda está para nascer. Portanto, nós temos que agir hoje para conter a emergência climática que estamos passando e garantir um futuro próspero para nossos filhos, nossos netos e para nós mesmos. Então, tudo que nós podemos trabalhar nesse sentido, a nível de cada cidade, cada estado, de cada país do nosso planeta, é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade sustentável, baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é o único caminho justo para a gente transformar a nossa sociedade como um todo em uma sociedade mais justa, mais resiliente e mais sustentável. Tá aí o retorno dos 17 Objetivos da Agenda 2030, Paulo Almeida. Sempre presente. E uma palavra, o que você diria para o nosso programa hoje, Paulo, para encerrar nossa participação? Bem,
Fantástica a participação do professor Paulo Artacho, como sempre, referência mundial sobre essa questão de mudança climática. É um orgulho para nós brasileiros termos aqui uma pessoa tão dedicada e tão envolvida com essas possíveis soluções, né? Eu diria que foi uma oportunidade ímpar, mais uma vez, né, tendo a possibilidade de compartilhar aqui algumas ideias. Eu gostaria só de fechar essa minha fala, sem deixar de levantar aqui para os nossos ouvintes, né, a participação, né, em seguir no Observatório nas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 é em numeral. Confira o portal do Observatório acessado em mais de 170 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar nossos programas, podcast, campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais, Joel. Que legal, Paulo. E a gente conta sempre com você, que nos segue. Conte para um amigo, fale com quem você quiser, para que o Observatório continue pautando assuntos importantes que envolvem a sociedade brasileira e impacto na vida de cada um de nós. Professor Paulo Artacho, numa frase, o senhor é esperançoso. Qual é o seu maior sonho em relação ao meio ambiente do nosso país? Bom, nós vamos mudar o estado atual da nossa sociedade, nós vamos construir uma sociedade mais justa, mais sustentável e mais resiliente, e cada um de nós, na sua profissão, como comunicadores, como cientistas, como advogados, como arquitetos, tem um papel importante nesta tarefa. Vamos arregaçar as mangas e partir para a ação, para a construção de uma sociedade mais sustentável. Sociedade mais sustentável e justa é a palavra de ordem do Observatório do Terceiro Setor. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação do professor Paulo Artacho e do nosso colunista, Paulo Almeida. Paulo, eu queria destacar um novo programa do Observatório, que é Na Contramão, que estreou falando sobre a ditadura militar no Brasil, importante resgate histórico para as novas gerações conhecerem o passado do país. O programa foi gravado no Museu da Resistência, o antigo DOPS, onde muitas pessoas foram presas e torturadas, incluindo crianças. Breve, um novo episódio sobre o Carandiru, também para as novas gerações, que já foi nos anos 90 do século passado. O programa entrou no local, proibido para o público, onde existem 3 celas do antigo presídio, e conversou com sobreviventes do massacre do Carandiru. E também temos o Observatório Entrevista, onde todo mês uma celebridade ligada ao terceiro setor é entrevistada pelo Observatório. Confira, no mês passado foi o Alok, depois veio o Ronaldo Fenômeno, e agora vocês aguardem que terá uma nova entrevista muito importante. Bom, para tudo isso, eu convoco você a acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 sempre é em numeral. E ficamos aqui, falando, professor Paulo Artacho, na palavra de ordem do Observatório do Terceiro Setor, a luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.